Esse cara tava na pior situação possível, mas essa situação foi o grande erro de Deus, que decidiu consertar esse erro dando uma nova vida ao protagonista, para que ele viva a vida que sempre sonhou. E o sonho do protagonista foi o mais simples possível. Mas o que ele não imaginava é que despertou com o maior poder em um mundo novo. A vida simples trouxe muitas pessoas próximas, inclusive um harém. Vamos recapitular esse anime que é muito gostosinho de assistir, que você vai ficar preso do começo ao final querendo ver a evolução inimaginável do protagonista. Após falecer, o protagonista é chamado pelo Deus do mundo, que decide dar a ele outra chance em outro mundo, dando um corpo saudável e livre de qualquer doença. Como bônus, um super corpo que jamais se cansaria. Além disso, dá a possibilidade do rapaz escolher a vida que quer levar e qual poder quer receber. E ele escolhe a vida mais simples possível, querendo ser agricultor. Então Deus aceita e dá a ele a ferramenta agrícola onipotente, que você vai ver que não é só agrícola e é muito mais poderosa do que parece. Na verdade, o rapaz está ganhando um dos maiores poderes do mundo. Deus está fazendo isso com ele devido a um erro que deu uma doença grave ao rapaz, que viveu apenas até os 39 anos e teve uma vida cheia de traições. Porém, agora a história é outra. Ele tem a chance de recomeçar com o poder roubado. Então ele acorda em outro mundo com seu corpo saudável e logo parte para explorar o lugar que nasceu e testar sua ferramenta onipotente. Ele cria uma enxada e começa a arar a terra. E ele nota que seu corpo não se cansa de jeito algum e sua ferramenta é muito eficiente. Explorando a floresta, ele encontra uma árvore grande e decide que sua base ficará nesse local. Após procurar por água e não encontrar nada, ele decide cavar até encontrar. Ele faz uma pá e começa os trabalhos. Percebendo que não conseguiria sair do buraco, ele decide cavar em diagonal, igual eu fazia no Minecraft. E o rapaz cava tanto que parece que ele vai chegar no inferno, mas então ele consegue encontrar água. Ele decide procurar comida, mas percebe que seu corpo não sente fome. Onde será que eu encontro um corpo desse? Porque o que eu mais sinto é fome. Mas ele não encontra nada. Ele vê uma árvore que iria atrapalhar no seu caminho do cultivo e ele decide cortá-la. Ele usa sua ferramenta divina Master Overpower para criar um mero machado. Então ele desfere uma machadada, mas ele não tinha percebido. Ele estava tão forte e sua ferramenta era tão boa que o machado atravessou a árvore como se fosse um líquido. Com um corte poderoso, a árvore foi repartida no meio. Ele então cria outra ferramenta e começa a processar a árvore. Sua ferramenta se mostra eficiente novamente, cortando a árvore como se fosse um queijo molenga. Ele faz isso na maior tranquilidade do mundo. E após coletar madeira, ele percebe que deveria fazer uma cabana, como ele fazia em um jogo que jogava. Mas ele ficou tão entretido com o trabalho que ele não viu a noite cair. E vendo que ficaria no escuro, desesperadamente ele tenta invocar uma lanterna ou uma lâmpada. Porém, ele não tem sucesso algum, já que seu poder é apenas de ferramentas simples, nada de tecnologia. Nem mesmo um isqueiro ou um fósforo ele conseguiu invocar. Então ele usa a cabeça e cria uma lupa para fazer fogo. Porém, já era tarde demais. O sol já tinha ido embora há um bom tempo. E é aí que ele decide usar a técnica Minecraft de passar a noite. Ele faz um buraco na árvore e fica ali mesmo. Fazendo alguns copos, ele percebe que a visão dele está muito boa mesmo de noite. Ele se pergunta se ele ganhou uma supervisão do Deus ou se era porque tinha duas luas no céu. É aí que cai a ficha que estava em outro mundo. Quando o sol aparece, ele pega o seu copo de madeira, vai até o poço e bebe água. Ele então logo corre para fazer a sua fogueira usando a lupa. E com seu machado, ele continua limpando as árvores para fazer o seu campo, para finalmente fazer sua plantação. Enquanto está no trabalho, ele percebe que agora começou a sentir fome. E por força do destino, um animal selvagem estranho começa a correr e ataca ele. Uma espécie de coelho, dente de sabre monstruoso. No susto então, ele dá uma porretada na cabeça do coelho e por pura sorte, ele consegue comida. Mesmo que por acidente, ele fica triste pois não queria acabar com o bichinho, mas já que aquilo tinha acontecido, ele decide comer para não desperdiçar. E já que tinha enchido o bucho, sabia que uma hora ou outra, aquilo que tinha entrado precisaria sair. Então ele faz um troninho de madeira para ter aquele momento de paz que todos precisam. Mas o que parecia simples, na verdade, tinha um buraco por baixo com uma engenharia que ele tirou da cabeça, para que tenha o descarte. E logo ele começa os trabalhos, mas então percebe que seria complicado fazer aquilo ao ar livre. Eu não conseguiria. Vai que alguém passa naquele local, né? Se bem que não passou ninguém até agora. Mas é nesses momentos que sempre alguém aparece. Então ele decide fazer uma parede e uma cobertura, deixando seu banheiro mais completinho. Agora sim. O mais doido é que ele fez uma casinha pro banheiro, antes mesmo da casa dele. Percebemos que nosso prota não tem um plano concreto. E depois de muitos desvios, ele finalmente começa a arar seu campo. Enquanto ara, ele fica pensando no que deveria plantar. Mas quando ele se toca, já estava anoitecendo e ele não tinha nenhuma semente
semente para plantar, muito menos mudas. Então decide dormir, e quando volta começou a nascer algumas mudinhas. Fica se perguntando se naquele mundo as coisas nasciam sem sementes ou se isso era graças à incrível ferramenta onipotente. Mais incrível é que as mudas são diferentes. Enquanto espera crescer, ele traça um plano de construção onde começa a desenvolver uma cerca para proteger o cultivo dos monstros que poderiam vir. E ele faz uma cerca e uma trincheira. Isso leva alguns dias de trabalho. Nesse meio tempo, ele é atacado por alguns monstros que acabam virando um churrasquinho pro nosso prota. E depois de fazer tudo que não precisava, ele conseguiu construir a cabana. E ele faz em um esquema de encaixe. Para conseguir a altura, cavou o chão. Famoso modo preguiçoso de fazer as coisas, né? Poxa, patrão, era só fazer uma casinha maior, né? Enquanto está trabalhando, ele percebe que alguns lobos estão por perto. E ele estranha que não atacaram e estavam machucados. Como ele havia acabado de acabar com o javali, ele dá a carne que está sobrando para os cães. Quando de repente ele percebe que um dos cães estava prestes a dar à luz. Então ele leva para a cabana para que eles fiquem seguros. Então ele volta a dormir em seu buraco na árvore, enquanto os doguinhos ficam na cabana que era dele. Ao acordar, ele percebe que os lobinhos já tinham nascido e estavam sendo amamentados. E o nosso protagonista ainda corta o melhor pedaço de carne e dá aos cães para comemorar o parto. Que homem nosso prota é. Iludido, ele achava que os doguinhos iriam voltar para a floresta, mas depois de conseguirem uma casinha, comida grátis e água limpa, até eu ficaria lá. Se o protagonista quiser me adotar, eu tô aceitando, hein? E para não atrapalhar os lobos, ele decide que a cabana viraria a casinha dos doguinhos. Ele faz uma casa muito maior e mais completa para ele. E finalmente, as plantas estão prontas para serem colhidas. O incrível é que o tomate nasceu e está em perfeitas condições. Os lobos ganham serviço de patrulha e ele dá o nome para cada um deles e alimenta com vegetais. E olha só, o protagonista percebe que tem uma necessidade de criar um local para armazenamento, já que a sua plantação estava dando bons frutos e ele sozinho não conseguiria consumir tudo imediatamente. Deus se pergunta como Hirako Mashio está, então decide dar uma espiadinha. Então ele vê que cometeu mais um erro. Mandou o rapaz para uma floresta perigosa repleta de monstros. Ele pensa então em trazer o rapaz de volta, mas se lembra da regra que não pode intervir na vida de alguém, apenas após a morte, e espera que a alma do garoto encontre o caminho, já que não terá a chance de sobreviver. Coitadinho, né? Ao contrário do que Deus imagina, as coisas estão indo muito bem pro protagonista, e ele descobre como seu poder funciona, que basta pensar no que quer que seja, isso será plantado e a planta irá nascer. E ele descobre isso por meio de testes em áreas específicas. E ele também descobre tudo que planta com a ferramenta nasce mais rápido do que o normal, bem interessante. Com tudo dando certo e a vida dele estando tão bem e tão tranquila, ele decide criar estátuas aos deuses que propiciaram isso a ele. E ele continua sua vida tranquila, planta frutas fora da cerca e brinca com seus lobinhos. E com a ajuda dos lobos, ele explora a floresta até achar um rio. Após achar o rio, ele aumenta sua plantação, então começa a esfriar e ele tenta se cobrir com pele de coelho, mas não dá certo por causa do cheiro ruim. Enquanto isso, ele junta comida e lenha pro inverno, até que seus trabalhos são interrompidos pelo seu lobo, que lhe apresentou uma aranha monstro, que é fofinha e consegue criar tecido com base nas suas teias, inclusive roupas. Então temos mais um integrante pra fazendinha do prota, a aranha costureira, que agora vive na árvore e come batata. Bem diferente, bem diferente. O inverno chegou, mas o prota está preparado e com alimento de sobra. E ele passa esse período de forma solitária, principalmente porque não tem muito o que fazer. Quando chega a primavera, os filhotes do casal do cão já cresceram. Eles vão para sua jornada na floresta e voltam acompanhados com outras lobas. A família está crescendo. A aranha também tem filhotes e a fazenda vem crescendo cada vez mais. De repente, a aranha, que ficou responsável pelo alarme, indica que há alguém por perto. O protagonista chega no local e vê uma garotinha indefesa com orelhas pontudas morrendo de medo dos lobos. Quando ele chega perto, a garota mostra sua verdadeira face, morde o pescoço do prota e muda sua forma, crescendo e ganhando roupas. Porém, o perigo é eliminado rapidamente pelos lobos que acerta a vampira. Após isso, os outros lobos atacam ela de volta e ela fica pequena novamente. O protagonista, em dúvida, pergunta se ela é inimigo, e ao ver que ela é inofensiva, ele deixa ela chupar o seu pescoço. Malandrinho ele, né? E ele percebe que ela não cresceu tanto quanto da outra vez e diz que ela poderia sugar à vontade, já que ele tinha muita vitalidade. Quando ela chega na fazendinha, ela fica impressionada com tanta fartura. Diz que nunca tinha visto essas plantas e que nem imaginava um lugar assim em meio àquela floresta. O protagonista dá um tomate pra ela e ela
cai de boca. Eu fico impressionado como capricham na animação dos alimentos, né? Dá até vontade de comer. Olha que tomate bonitão. Então, ela pede pra ver os outros alimentos e ele mostra os milhos, o rabanete e as batatas. De noite, os dois descansam enquanto ela está toda feliz mexendo em uma espécie de tela mágica. Será que é o celular daquele mundo? E ela explica que estava pesquisando plantas medicinais. Também explica que teve uma briga com alguns nobres que estavam tentando roubar a pesquisa dela, que mandou algumas pessoas perseguirem ela. Então ela decidiu se esconder nessa floresta curiosa que serviria de abrigo e ajudaria na pesquisa, visto que aquela floresta é bem curiosa. Ela explica que essa floresta é muito perigosa e diz estar surpresa com ele ter domado as feras. Então, quando ela diz que iria voltar para visitá-lo, ele, um tanto que nervoso, pede para ela ficar com ele para sempre. Olha só, ele diz isso como uma forma de companhia, já que lá era muito solitário. Mas ela entendeu errado, achando que ele estava fazendo um pedido amoroso. E quando ela pergunta se era essa a intenção dele, ele não entende a pergunta e exclama que foi exatamente isso que ele disse. E ela aceita morar lá. No outro dia, ela aparece da sua forma pequena, que causa estranhamento nele. E ela responde que ficará assim como uma forma de proteção para ele não tentar nada de errado. Ela também pede para que ele cultive ervas medicinais, já que ela gosta de pesquisar esse tipo de erva. A vampirinha dorme bastante, mas o Prota fica feliz, pois ela é muito útil nos afazeres, passando muito conhecimento para ele. Ela usou magia básica para criar luz, coisa que não tinha até o momento. Quando estavam comendo, ela perguntou se tinha sal, mas ele disse que estava procurando, mas não encontrava de jeito nenhum. Na verdade, esse tempo todo o sal estava debaixo do nariz do protagonista. O sal fica debaixo da terra em uma camada fina. Ele passou pelo sal e nem viu, e várias vezes ele passou por isso. Enquanto estão comendo e descansando, a aranha toca no sino. Isso significa inimigo. Então uma mulher está presa e cercada pelos lobos, e ela grita por ajuda. Quando se solta, podemos ver asas brancas e ela rapidamente se cura. Quando ele olha para trás, a vampirinha está saindo de fininho. Então a mulher reconhece a vampirinha, mas então é atacada pelos lobos. Os três conversam depois e as duas realmente se conhecem. A mulher pergunta para Lulucci quem é ele, e a vampira responde com muita vergonha: meu marido. O protagonista não nega e ela fica toda envergonhada. A mulher se apresenta dizendo ser uma anja chamada Tia. Ele pergunta por que ela está perseguindo Lulucci, então responde que tem uma recompensa por ela, pois ela causou muitos danos na cidade que ela estava. Ela resume que Lulucci fica fazendo pesquisas, mas quando algo enche o saco dela, ela explode tudo. Lulucci diz que foi um acidente, então mesmo sendo perseguida por Tia, Lulucci convida ela para morar na fazendinha e começa a mostrar tudo para ela, o cultivo, as frutas, e mostra a aranha para a mulher, que desmaia de susto. Então ela é convidada para ajudar na mão de obra. O protagonista faz uma saladinha para Anja e ela adora o sabor. Eles trabalham o dia todo e pela noite ela come morango. Então, após a Anja ficar feliz com tudo que tá experimentando, a vampira reforça o convite para morarem juntos. E ela diz com uma cara um tanto que estranha: meu corpo não vai dar conta de tudo se eu estiver sozinha. Ei, pera aí, do que será que ela tá falando, hein? E então ela fica, e eis que o harém do nosso protagonista começa. Enquanto estão andando, Tia diz pra Hirako que gostaria de plantar mais morangos, mas ele responde que seria difícil, pois se aumentassem os campos, eles não dariam conta, pois estão operando na capacidade máxima. Então, quando voltam, vem alguns lobinhos, explica que são filhos dos filhos do primeiro casal de lobos, ou seja, a família tá aumentando. Ele então faz uma área especial para os cães. Enquanto isso, os filhos da aranha partem para uma jornada enquanto alguns ficam. Tia então diz que vai dar uma saidinha. Então, depois de alguns dias, Tia volta com um monte de garotas elfas que têm nomes parecidos por serem parentes, e elas pedem para morarem na fazendinha. Tia insiste, pois onde elas moravam teve um ataque onde o povo delas foi exterminado. Elas estão tristes, pois sem um lugar fixo não podem restabelecer a raça delas. Lulucci diz que elas parecem jovens, então a mais velha se pronuncia dizendo que tem 400 anos e a mais nova 300 anos. Doideira. Bens a Deus, hein? Eu quero nem imaginar a idade da avó delas. Hirako diz que tudo bem e que é pra todos se darem bem, pois agora terão muitas colegas de quarto. Então decidem construir uma casa para as elfas. Enquanto estão trabalhando, elas ficam surpresas com o corte do nosso protagonista, pois ele cortou uma árvore gigante inquebrável, mais dura do que aço, como se fosse manteiga. As elfas, que são muito boas de construção, fazem o trabalho da casa e finalmente a casa fica pronta. A casa ficou muito bonita e o nosso protagonista fica com inveja, já que
as elfas que acabaram de chegar vão morar em um casarão e ele em uma cabana simples. Após uma conversa, o protagonista percebe que as elfas são mais duronas do que ele imaginava e que são ótimas criando ferramentas, criando uma fornalha e até panelas. Elas então dizem que quando se passam 200 anos vagando, é normal que sejam habilidosas, e diz que a única coisa que não conseguiram é se restabelecer em um lugar e se reproduzirem. O protagonista responde que uma das coisas já resolveram, e elas ficam olhando com uma carinha suspeita. As elfas decidem fazer pão com o fermento especial delas, e todos degustam o pão que ficou uma delícia. Hirako pergunta a Lelouch se a terra que eles estão pertence a alguém. Ela responde que o Lorde Demônio é o dono dessas terras, quem comanda esse local. Ele então começa a ficar preocupado, mas ela pega na mão dele e diz para ficar tranquilo, já que ele construiu tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. Enquanto o Prota está prestes a começar os trabalhos, a aranha gigante aparece com uma abelha gigante amarrada em sua teia. E essa abelha possui uma coroa e a aranha pretende ficar com essa abelha como se fosse de estimação. O Prota então vê que a abelha não vai mais lutar, então constrói uma casinha perto do pomar. Então a abelha quer uma rainha e suas seguidoras constroem um cacho enorme em 10 dias. O Prota se motiva já que há a possibilidade de ter melzinho. Ele cava um buraco enorme para reservar água. Então decidem que em vez de fazer os canos para escoar com madeira, farão com terra e modelada pela incrível ferramenta onipotente. Então começa o processo de produção. As elfas então ajudam na construção e lidam com o trabalho. Eis então que a água chega. Lembrando que isso deu um baita trabalho, visto que a distância do rio para a fazendinha era de cerca de 30 quilômetros. E como brinde, peixes começam a chegar pelos canos. Eita, protagonista sortudo esse, hein? Então, um peixão chega querendo devorá-lo, mas ele então faz sushi com o grandão. Todas ficam preocupadas, pois os peixes são da Floresta da Morte, e se perguntam se é seguro comê-los. Mas então elas adoram, principalmente as elfas que ficam babando. Eis então que após plantar arroz, o Prota decide ir para uma empreitada, criando um arrozal irrigado. E ele trabalha mais do que nunca, enquanto elas ficam sem entender, até que fica pronto e ele pede ajuda para elas para plantar o arroz. Então todas elas precisam entrar na lama para plantar. Ainda bem que o Prota tá com a aranha informado. Quem iria trabalhar para ele? Pois é muito trabalho. E as elfas trabalham duro, ou melhor, no mole, já que estavam pisando na lama. E rapidinho a plantação do arroz cresceu. Eis então que começa a colheita. E depois de colher, eles começam a debulhar o arroz com a ajuda da grande ferramenta onipotente. E então um rapaz mostra seu talento que aprendeu assistindo o Globo Rural do mundo dele. E faz todo o processo do arroz. E detalhe, não saiu arroz integral não, saiu branquinho e lisinho. Moleque manja demais. E ainda depois faz um arroz pra mulherada. Eu perderia o jogo logo na hora de fazer o arroz. Eu sou um fracasso na cozinha. Deve ser por isso que ele tem um harém e eu não. Eis que o arroz fica pronto e está perfeito para fazer bolinhos. E todas se deliciam com os bolinhos do garotão. Depois da colheita, a melhor parte é hora de comer. Mas então ele fica sem nada. Na verdade, só um grãozinho pro coitado. A mulherada não deixou nada pro garotão. Em outro momento, ele percebe que todas as elfas e seres da vila sabem usar magia para limpeza e ele não. Ele decide botar a mão na massa para contornar esse uso de magia. Primeiro, ele dá uma de engenheiro fazendo o desenho da planta de uma casa de banho. Coisa chique o rapaz. Fazendinha tá upando cada vez mais. Então, mãos na massa. As elfas ajudam em toda a construção, que é um tanto que complicada. E ele faz uma baita banheira e usa a água do canal que fez. Para a limpeza, ele recebe a ideia da tia de usar slimes para limpar a água descartada, pois os slimes conseguem limpar tudo. E olha que coisa fofa esse slimezinho. O bichinho faz até o trabalho sujo de limpar o esgoto da fazendinha, então é bem eficiente. Depois ele começa a bater nas madeiras para plantar cogumelos, principalmente shimeji. Rapaziada, nosso Prota tá ficando cada vez mais exigente. É cogumelo agora para consumir, que é tudo. Eis que a casa de banho fica pronta e ele começa a apresentar para o seu harém, mas elas não entendem nada e pedem para ele mostrar como que é. Ele então começa a fazer todo o processo do banho e entra na banheira. Ao ver que parece bom, todas elas entram na banheira. O Prota fica envergonhado, dizendo que seria melhor ele sair e entrar depois, mas Lu e tia insistem que ele fique, já que economiza água quente. Então ele toma banho com todas as moradoras do seu harém, quero dizer, da sua fazendinha. No outro dia, ele vê que os seus cogumelos cresceram, mas antes que eles pudessem colher, os lobos trouxeram mais elfas e elas faziam parte da mesma vila das primeiras elfas que chegaram. Então nosso Prota aceita aumentar o seu harém, quer dizer, a sua fazenda. Elas decidem que deve começar os trabalhos para construir uma casa para as novas elfas e fazer melhorias na casa do Prota e garantir o renascimento da raça delas. Enquanto eles conversam, Kuro, o doguinho, começa a pensar: o número de fêmeas no grupo do mestre está aumentando. Começa a história do doguinho dizendo que vivia sozinho na floresta e nunca tinha perdido uma briga para ninguém, até conhecer sua fêmea que o derrotou. Então decidem ficarem juntos e eles têm os seus filhinhos.
filhotes, mas então são derrotados por um urso, até encontrar o mestre que deu comida e os tratou. Então ele percebe que tem sorte de ter encontrado o mestre. Então o trabalho das elfas fica pronto, a casa está feita e olha, capricharam dessa vez, a casa ficou enorme. Não foram só elas que trabalharam, o coitado do Prota teve que cavar um baita buraco e cortar várias árvores. E essa casa é para Hirako, que quando entra, a casa parece uma mansão, com um salão principal sendo enorme, com uma grande mesa, além disso com vários quartos, uma sala de jantar, cozinha, fogões do lado de fora, até porão tem para armazenar os alimentos. Ele vê uma porta fechada, se perguntando de quem é esse quarto. Quando ele abre, tem uma cama enorme com 2 travesseiros. É um quarto de casal, e ele finge que não viu. Depois disso, ele volta aos trabalhos, onde faz estátuas dos seus doguinhos para colocar na entrada da casa. Bem legal, né? Ele gosta dos doguinhos dele. Então as mulheres perguntam o que vão comer. O Prota diz curry. Então vai para o campo coletar temperos que havia plantado. Ele pede ajuda para a tia e Lulucci, que ficam impressionadas com a quantidade de temperos que ele plantou, e elas não sabiam dessa plantação. Ele explica que com a grande ferramenta onipotente consegue plantar de tudo, inclusive plantas que são de outros biomas e não sobreviveriam no bioma deles. Então o Prota começa a explicar quais temperos eles precisam, e um desses temperos espanta os lobos. Então Lulucci e tia ficam interessadas nessa poderosa planta, já que elas não são muito fãs dos lobinhos, que na verdade são monstros infernais. Então, antes de cozinhar, o Prota deixa todos os temperos na mesa, e é uma quantidade grande. Nem sei como tinha tudo isso na mente, pelo menos o Prota é bom de memória. Então pede ajuda pra Elfa, que pergunta onde tia e Lulucci estão. Ela explica que as duas estão fazendo pesquisas sobre um amuleto para os cães, ou seja, estão querendo entender melhor como espantar os cães com aquele tempero de antes. A Elfa acompanha nessa aventura culinária, e os dois começam a brincar de Masterchef, e ele explica todos os detalhes. Eu vou ser sincero, quando foi mostrado todo o processo, começou a me dar água na boca. É uma imagem melhor do que a outra. Enquanto os dois cozinham entre arbustos, outras elfas olham o que eles estão fazendo, e os dois deixam a panela ferver. Então ele percebe que esqueceu algo, que na verdade era o Nan para acompanhar. Então começam os trabalhos dos dois chefes, que começam a fazer uma massa. Lulucci e tia voltam e perguntam o que está acontecendo, e o cheiro não deixa mentir, era algo muito gostoso. Com tudo pronto, que comecem os trabalhos. Todas estão sentadas olhando, se perguntando se é gostoso. A princípio, todas adoram o sabor, ao ponto de repetirem, e o Prota ficando só com as raspas do resto da panela. Todas estão satisfeitas e comeram bastante. Eis que o inverno está perto, então o Prota bota o plano de estoque e preparação para o inverno em prática. Todos estão ajudando nisso, pois é algo muito importante. Ele leva algumas batatas para a aranha demônio e ela devolve cobertores, uma troca justa, enquanto algumas elfas trabalham na forja. Lu e tia estão estocando carne, usando a magia para assar e armazenar depois, pois durante o inverno os lobos não poderão caçar muito, então precisarão de estoque de carne. A fim de preservar os vegetais, o Prota pensa em uma solução diferente: colocar lençóis em cima de uma caixa que armazenará os vegetais e esperará que a neve cubra os lençóis, uma espécie de geladeira natural primitiva. Bem legal as ideias dele, né? Vendo tia e Lulucci usando magia, o Prota então começa a tentar fazer o mesmo, porém ele não consegue. Então, estando a sós com Lulucci, ele pergunta se pode usar magia, e ela explica que não é tão fácil quanto parece, e que tia e Lulucci são ótimas nisso. Hirako fica um tanto que decepcionado por não conseguir usar, mesmo tentando várias vezes. Então Lulucci elogia ele, falando que ele já é incrível por ter conseguido criar tudo isso na Floresta da Morte. Eis que o inverno chega e eles terão muito tempo sem trabalho, então Prota decide criar alguns jogos para passar o tempo. Após criar, ele explica como funcionam. Lu diz que são jogos simples, porém tia faz uma observação dizendo que são simples, porém permitem criar várias estratégias. Quando é elogiada pela observação, Lu fica com ciúmes. Então Lulucci desafia tia e comenta que por estarem morando juntas, deixaram a rivalidade de lado, porém esse será o acerto de contas. Mas Lu então está perdendo o jogo, então bola uma incrível estratégia. Se está perdendo o jogo, é melhor acabar com o jogo agora. Só que com tia isso não funciona, pois ela usa magia para voltar tudo ao lugar. Então Lu tenta de novo, porém não é eficaz. Eis que Hirako anda pela casa e vê as elfas jogando, e até mesmo os cachorros jogando. E ele fica surpreso por jogarem algo que é complexo. Os doguinhos estão até mesmo disputando no xadrez, que é algo complicado. Lu, achando que ganharia dos cachorros, acaba perdendo e ficando muito triste. Então Hirako decide que iria vingar, jogando contra a elfa e o doguinho, porém perde e fica triste também. Então ele decide criar um boliche diferenciado, onde os pinos possuem identidade, cada um sendo alguém mau. Então ele joga e acerta 2, mostrando que em um dos jogos ele se sai bem. Porém Lulucci joga e se mostra melhor do que ele. Hirako, as coisas não estão boas pra você. Então vemos que a geladeira primitiva dá certo
quarto e assim passa o inverno, jogando, consumindo estoque e tomando umas sopinhas quentes. A primavera chega e quando de repente eles avistam um dragão enorme chegando, mostrando uma atitude agressiva. Então o imponente dragão ataca. Rapidamente Luluce e Tia fazem uma grande barreira para proteger o local. O protagonista vem daquele monstrengo na frente dele e tenta pensar rápido, quando de repente sua ferramenta se transforma em uma grande lança. Ele então joga a lança com toda a sua força, um golpe rápido e poderoso. Porém, o dragão faz uma barreira de 3 camadas, algo muito bonito e resistente, porém é quebrado pela lança. E rapidamente o prota manda novamente a lança em direção ao dragão, que perfura o bichão e é derrotado e morto. Enquanto observam, se pergunta se é coincidência um dragão passar por lá. Então suspeitam que foi algo orquestrado, pois uma coincidência dessa é algo incomum. Mas Hirako pergunta se podem comer e começam a cozinhar o dragão. Comentam que carne de dragão é uma iguaria e que um rei chegou a mandar uma equipe em um covil, porém é certo que essa equipe nunca retornou. Hirako então faz vários pratos de dragão, um mais bonito que o outro e que parece mais delicioso que o outro. Eu adoro essas cenas de anime, pois eles capricham nas comidas. Ao comerem, comentam que a carne é muito macia e que nem parece que algo tão macio estava envolto de uma pele tão dura. Enquanto estão comendo, Luluce comenta com Tia se ela pararia aquele ataque. Tia responde que jamais, sendo que o prota quebrou uma barreira nível 3. Luluce então diz que tiveram sorte de terem encontrado os lobos em vez dele. Caso contrário, nem estariam ali para contar história. Em um castelo, vemos comentários sobre a morte do dragão. Nessa reunião, dizem que isso é uma vergonha para a força militar deles. E 2 na mesa dizem não acreditar que isso aconteceu. Se a notícia espalhar, geraria medo e pânico em todos. Então, um dos 4 generais deve resolver a situação complicada que eles estão. Um deles entende o recado e dizem que devem renunciar. Ou seja, todos estão desesperados com a morte desse dragão. Já em outro castelo aparece uma pessoa e um dragão conversando. O dragão pergunta o que aconteceria se ele enfrentasse o golpe da lança. O homem responde que seria perfurado e completa que atacar a fazendinha seria uma tolice completa. Volta na fazendinha onde o prota decide que devem fazer vinho. Então pede ajuda para as elfas, para Lu e para Tia, que usam seus pés para esmagar as uvas. No processo, Tia perde a sincronia e cai. Então decidem cantar uma música para andar em compasso. Enquanto cantam, suco e mais suco sai. Puxam Hirako para entrar na brincadeira. Após encher os barris, ele se pergunta se isso será o suficiente. Eis então que vemos Deus conversando com uma deusa verde. Ele vê o prota se divertindo e pede desculpa para a deusa. Ela, toda brava, diz que ele deu uma doença para alguém que não merecia. Mandou para a Floresta da Morte e ainda deu a lança sagrada Grime para ele. E ainda mais, o poder da lança vai drenar toda a vitalidade do rapaz. Mas o Deus Dourado justifica dizendo que o corpo do rapaz é forte e tem muita vitalidade. E completa dizendo que pediu permissão. Ela diz que sim, mas que não disse que era para um humano. E ainda xinga por sua estátua ser de um homem velho. E diz que a punição dele será ficar ajoelhado por 300 anos. Também descobrimos que a deusa da agricultura é filha do Deus Amarelo, que provavelmente é o Supremo. Eis então que a aranha toca o sino e mais uma pessoa é presa em fios. Hirako diz até que parece déjà vu. E nós já sabemos que é mais uma pro harém do protagonista. Então Luluce, quando vê, reconhece a garota, chamada Flora, que a chama de irmã. Flora diz que quando soube da situação, a seguiu até a floresta. Flora não acredita que Hirako é esposa de Luluce, desconfiando das suas habilidades. No meio dessa confusão, Hirako descobre que os doguinhos são lobos e pergunta por que infernal, descobrindo que eles lançam chamas pela boca. Flora fica impressionada com a fartura do jantar que serviram pra ela, principalmente por ser coisas deliciosas e diferentes do comum daquele mundo. Enquanto conversa, ele diz que queria miso e shoyu, e diz querer fermento. Então Flora decide que irá pesquisar shoyu e miso. Um mês depois, Flora volta e traz várias empregadas e já sabemos, o harém do prota vai aumentar e dessa vez bastante. Ela também traz algumas vacas leiteiras junto. Hirako fica feliz porque agora podem fazer leite. Tia, ao ver que todos têm mais companheiros e a raça dela só tem ela na fazendinha, ou seja, ela está em desvantagem, fala que precisa sair. Então Tia traz seus subordinados, algumas anjas e alguns largatos humanoides chamados de Lizardmans, e trouxe uma galinha também. O mais legal é que a galinha desse mundo é normal. E olha só, as empregadas são da raça de ogros, e as empregadas não parecem serem muito boas na cozinha. Então Hirako decide dar uma de Masterchef e ensinar a elas. As anjas começam a fazer patrulhas, e Tia instrui elas a agirem como segurança do local, já que tiveram um ataque sério recentemente. Os largatos cuidam do trabalho pesado. Hirako fica se perguntando quantas pessoas estão morando na fazenda, e até perde as contas. E a elfa ainda aparece com mais elfas para completar a fazendinha e aumentar o harém do protagonista. Hirako se pergunta por que todas são mulheres, e a elfa responde que todos os homens morreram. Mas finalmente está tudo bem, porque agora podem fazer mais. Parece que nosso prota vai
vai ter bastante trabalho. E ele decide não perguntar como elas pretendem fazer isso, fazer mais homens, mas já sabemos qual é o plano. Hirako convoca uma reunião para decidir o nome da fazendinha, que agora está mais para uma vila. Lulucci sugere que o nome poderia ser o nome de Hirako, mas ele não gosta muito da ideia, achou meio cafona. Outra sugere o nome da floresta, que não é uma boa ideia, já que se chama Floresta da Morte, um tanto que estranho esse nome. Então a aranha aponta para fora e Hirako decide que será a grande aldeia da árvore. Em comemoração, decidem fazer uma festa e comemorar com o vinho que foi feito, e todos começam a chamá-lo de prefeito. Lulucci bebe muito e dorme na mesa. Tia o chama para sentar do seu lado e os dois conversam sobre o caminho que a vila tá tomando. Enquanto Hirako está trabalhando e pensando na situação atual, a aranha bate o sino, o que significa visita ou inimigo chegando. Então chega o mensageiro do Rei Demônio e ele se apresenta e diz que quer ter uma audiência com o responsável pelo local. Hirako então toma a frente. Além disso, esse mensageiro do Lorde Demônio dá um presente como cortesia, e Lulucci fica admirada com o presente. Então, na negociação, Hirako, que está preocupado por saber que o local onde ele montou sua fazendinha está sob jurisdição do Lorde Demônio, e decide tomar a dianteira na negociação e tenta ser firme. Ele oferece parte da colheita como pagamento, oferece uma taxa de 10%. O mensageiro faz uma cara estranha, de bravo quando ouve. Hirako se pergunta se foi muito duro, mas o mensageiro rapidamente aceita a proposta. Eles fazem um contrato e Hirako coloca o termo que os ovos, leite, mel e álcool não estarão inclusos como parte da negociação. Se quiserem, precisarão comprar deles. Uma jogada inteligente. Além disso, ele dá um presente ao mensageiro, e após o mensageiro ir embora, Lu explica que agora estão sob custódia do Rei Demônio. Tia diz que foi uma boa negociação, já que normalmente se cobra entre 50% e 60%. Esse Rei Demônio tá quase igual ao Brasil, com a diferença que o Rei Demônio é mais generoso e cobra menos imposto. Lu então explica que aquele frasco que ganharam de presente, na verdade é um poderoso remédio que cura quando alguém bebe ou passa sobre a ferida. No castelo do Lorde Demônio, fazem uma reunião que se pergunta por que se submeteram à força militar deles, já que são tão poderosos a ponto de derrotar um dragão. Eles suspeitam que há alguma intenção escondida por trás. O mensageiro disse que só aceitou, já que ao lado do prefeito estava a princesa vampiro Lulucci e o anjo da aniquilação Tia, o anjo mais poderoso atualmente, além de ter uma matilha de lobos infernais e elfas superiores. Como se não bastasse, ele foi escoltado pelo trio de anjas assassinas. Quando o mensageiro ouviu a proposta, ele aceitou na hora, caso contrário poderia virar uma força inimiga. Eis que com muito medo, eles abrem o presente e são apenas maçãs. Um deles devora na hora. Além disso, quando olha o pano, percebe que foi feito por uma aranha demônio e das grandes. Um deles se assusta, já que um dos lordes anteriores lutou contra uma dessas aranhas demônio gigante. Eis que então volta pra vila e um grande dragão aparece, aquele mesmo que tinha perguntado o que teria acontecido caso a Lance o acertasse. E ele se apresenta como Doraime, e seu servo traz um presente, que quando abrem é uma espada que se parece algo muito nobre. Hirako pergunta de onde são, então respondem que o covil do dragão é próximo. Basicamente, são vizinhos. O prota pergunta também porque o dragão está com a cabeça baixa, então seu servo diz para levantar a cabeça. Ele se mostra ser enorme na floresta. Hirako diz que convidaria para entrar, mas devido ao seu tamanho as coisas ficam tanto que difíceis. Então, o dragão diminui de tamanho e vira um homem normal. Se apresenta como representante dos dragões. Ele entra na vila e comemoram com vinho. Doraime enche a cara e fica empolgada dizendo que quer morar lá. E quando vai embora, ele leva junto presentes da vila. Então o prota decide que precisam criar uma casa de hóspedes para que tenha um espaço de recepção. Então ele conversa com as elfas, que sugere que seja grande, já que a viagem da floresta é longa e podem vir grupos grandes visitá-los. Ele sugere que a casa deve caber 30 pessoas e começam a construção. Hirako instrui todos como devem agir caso recebam visitas. As anjas ficam responsáveis pela escolta das visitas. A aranha deve sinalizar quando visita chega, colocando um sino para quando é uma visita, para causar diferenciação do som da visita e do inimigo. Além disso, eles decidem que devem fazer festas quando alguma visita chega, como forma de boas-vindas. A Flora fica responsável pela vigia noturna, já que consegue ficar vários dias sem dormir, porque é uma vampira. Então tudo é botado em prática quando alguns rapazes, que dizem querer relação com a vila, acabam chegando lá. A princípio não parecem serem hostis. Lulucci toma a frente na conversa, pergunta se são só eles, e eles respondem que sim. Então Lulucci manda trazer alguns que estavam escondidos nos arbustos, gerando uma desconfiança e uma tensão entre eles. Mas tudo se resolve e são levados para a casa de hóspedes, onde os rapazes ficam deslumbrados com as empregadas. Tia então tranca a porta de forma rude e diz que não trouxeram presentes, desconfiando da intenção dos hóspedes. E ainda tem o agravante de terem escondido tropas na floresta. As empregadas então servem pratos menos refinados, já que são suspeitos e não trouxeram presentes, então merecem tratamento mais humilde. Hirako insiste que devem dar vinho a eles, apenas 2 xícaras por cada um. Com vinho na cabeça, eles começam a abrir a boca, falando tudo sobre a
vila deles, que dizem que a fama da vila é de ter 1000 anos, porém deve ter pelo menos 500 anos. Além disso, ganham a vida caçando e minerando, onde eles tinham negócios estáveis com outra vila, porém as coisas complicaram, então decidiram buscar outra vila para fazer negócios. Tia pergunta por que eles estavam escondidos. Eles falam que se acontecesse algo com o grupo, tinha que sobrar alguém para contar história. Eles então que fazem um acordo, oferecem talheres, itens de vidro e coisas feitas com minério de ferro em troca dos alimentos. Ao irem embora, eles pedem desculpa por não terem trazido presentes. Isso era por falta de costume deles e que na próxima eles trarão algo. E completa dizendo que a vila é pobre, então não poderão trazer algo nobre. Tia então se encarrega de negociação. Hirako gostaria de ir, mas não deixa, já que ele é o soldado mais poderoso deles. O dragão ajuda como meio de transporte em troca de receber vinho pelo trabalho. Olha que isso foi ideia do próprio dragão, querendo trabalhar por Hirako. Draime começou a fazer visitas recorrentes, sempre trazendo tesouros e armas, e sempre ficando bêbado e elevado carregado. Após um tempo, um grupo de negócios voltam e a negociação foi um sucesso tão grande que venderam o vinho do Draime, que fica triste. Além disso, eles trazem o questionamento da vila se algumas pessoas podem morar lá. Hirako concorda, pois eles precisam de mão de obra. Então descobre que são 20 mulheres. Ele então coloca a condição que tragam pelo menos 2 jovens, já que a vila não teria futuro reprodutivo com apenas ele sendo homem. Então os novos moradores chegam e uma delas diz estar preparada. Hirako diz que as camas estão prontas, onde ela entende tudo errado. E prefeito, melhor ser mais detalhista nas suas palavras. Estão entendendo as coisas errado quando você fala. Hirako então pergunta sobre os jovens que pediu e trouxeram 3, porém 3 moleques. Então ele decide depositar a esperança no tempo para que eles sejam o futuro da aldeia. Hirako então apresenta a vila e as pessoas para as novas moradoras garotas lobo. Porém elas são medrosas demais com frequência quando vêm os lobos e a aranha. O Prota então percebe que só ele não consegue usar magia. As elfas, os lagartos e até os lobos, as aranhas, as abelhas e até o slime consegue usar magia. Quando ele viu o slime ele ficou triste demais. E as crianças chamam ele para treinar, mas então ele bola pra frente e continua trabalhando, já que é a única coisa que ele consegue fazer. Enquanto trabalha, e um tremor acontece. A Anja diz que é uma briga entre um urso grappler e uma víbora. Vendo que não pararia, ele decide intervir. A Anja então dá carona, e ele dá um baita golpe com sua lança que derrota os 2 monstrengos. Ao ver os monstros derrotados, as anjas perguntam uma a outra se conseguiriam derrotar os monstros. Elas respondem que não, e ficam impressionadas com o poder do Prota. Hirako começa a cozinhar os monstros, usa ervas e vinho no prato. Quando fica pronto, o prato parece uma delícia. As garotas ficam tristes com o desperdício de vinho. Além disso, o protagonista faz cobra frita, que diz estar gostoso e com sabor de frango. Mas ele diz que está faltando algo e vai até a cabana da Flora e pede um agente antibacteriano para uma nova receita. Ele então dá alguns frascos e um deles é tão poderoso que pode causar explosões. Logicamente, o Prota dispensa esse perigoso. Hirako ainda pergunta sobre o miso, porém Flora não tem sucesso, chega a causar explosões e tendo que reconstruir a cabana 3 vezes. Será que ela manja mesmo de pesquisas? Sei não, hein? Então Prota usa seus dotes culinários e faz maionese para comer com cobra frita. Lulu se diz que tem visitas e são anões anciões que, ao conversar, eles pedem álcool de alta qualidade. Hirako, todo bonzinho, se prontifica a entregar de graça, mas as meninas não gostam da ideia e decidem vender. Só que os anões não possuem dinheiro, então oferecem tecnologia que eles têm. No caso, eles passaram a vida toda estudando a melhor forma de aprimoramento de técnicas de produção de álcool. Com a colheita da fazendinha, dá pra criar álcool da mais alta qualidade, e as garotas malandrinhas adoram a ideia. E começam os trabalhos, com os anões produzindo uísque de milho. Mais uma conquista desbloqueada, anões cervejeiros para a vila. Além disso, a vila perde o título de harém, e começa a festança com os anões para dar boas-vindas e conhecerem toda a vila. E bebida e comilança pra todo lado. E a maionese impressiona a todos. E quem está lá? O Rei Dragão, que já está todo bêbado e é levado embora pelo seu servo após passar o maior vexame. Mas isso já virou rotineiro. O anão agradece a gentileza e Hirako fica feliz que conseguiu alguns homens adultos para ajudar no serviço noturno com as mulheres. Então ele pergunta se alguma das mulheres chamou a atenção dele, mas ele diz que são bonitas e jovens. Porém, ele prefere mulheres com barba. Prota percebe que a barreira cultural será um problema e voltamos com o título de harém pra vila do nosso Prota. Garotão, vai ter que dar conta do recado, hein? Eis que o Prota olha pro céu e vem mais um Iverne, mas ele percebe que é um dragão. Hirako cria uma lança, e aí o Draime chega e para um dragão. No meio dessa confusão, parece que rola uma briga interna, mas logo aparece outro personagem. Quando ele percebe o perigo, parte pra cima com tudo, só que o dragão desvia. E surpresa, é um dragão branco. Logo depois, o servo de Draime entra na frente da lança e diz que não é um inimigo. Na verdade, é a filha e a esposa de Draime, que começa a suspeitar dele que
ele anda saindo escondido na noite. Elas acham que ele está traindo, fugindo com tesouros e voltando só de manhã. E pra piorar a situação, o pessoal da vila construiu uma casa pra ele não voltar bêbado. Mas isso só aumentou a desconfiança. Ele até tenta justificar dizendo que é tudo por causa de relações diplomáticas. Mas claro, isso deixa a galera ainda mais desconfiada. Hirako se desculpa e as dragoas também. Mas aí a mãe dragão solta uma cutucada, dizendo que tentou obliterar o cara que ameaçou a sua filha. Drime então conversa com elas, tentando estabelecer boas relações, pra evitar que as dragoas sejam aniquiladas pelo Hirako. A dragoa explica que só conseguiu desviar do ataque porque a amiga dela, a Aranha da Árvore, a puxou no último segundo, senão já era. Depois disso, a responsabilidade cai na filha dragoa. Ela decide ficar no vilarejo para garantir que o poder que eles têm nunca se vire contra os dragões. Ela tenta ajudar, mas dá tudo errado. Ela esmaga frutas, quebra pratos e os bichos ficam assustados com ela, atrapalhando na ordenha e na coleta de ovos. Durante as negociações com o servo Lorde Demônio, o cara fica apavorado ao descobrir que uma jovem dragoa tá trabalhando a mando do prefeito. No castelo, a galera fica chocada com a presença dos dragões e o poder da vila só cresce a cada dia. Então, eles decidem enviar a filha para investigar o poder militar do vilarejo, e ela chega confiante nas habilidades mágicas dela, mas estranha o fato de uma vila tão simples estar no meio de uma floresta assustadora. A surpresa só aumenta quando ela vê uma dragoa famosa e super poderosa ali. Depois de ser apresentada para a vila, ela decide dar uma olhada na força militar, e ela vê uma variedade de raças poderosas e logo percebe que enfrentar aquelas forças seria muito complicado. No QG da vila, ela dá de cara com a princesa vampira, e depois vê as anjas, e quando encontra as elfas superiores, já sabe que se tiver 5 delas, seria difícil para qualquer exército segurar. Pra piorar, quando vê os lobos e aranhas trabalhando juntos, ela fica ainda mais assustada. Mesmo sendo uma das melhores em magia no reino dela, toda aquela demonstração de poder faz ela perder a confiança. Intrigada, ela descobre que tem alguém ainda mais forte liderando tudo. Aí no meio da floresta, ela se depara com Hirako e pensa: que um humano comum tá fazendo aqui? Só que quando chega na vila, ela descobre que ele é o prefeito e ainda derrotou a mãe dragão. Depois disso, ela tenta ajudar nas tarefas do vilarejo, mas sempre fica tensa e dura perto do prefeito, porque agora ela sabe a importância dele. E aí, tá gostando dessa série de recap? Se sim, já manda aquele like que me incentiva a trazer mais vídeos, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos. E esse foi o recap do 1º ao 8º episódio de Isekai Nobere no Uka. E se você estiver inscrito no canal, vai receber o recap de novos episódios e de novos animes que eu lançar aqui no canal. Inclusive na tela está passando o recap de um outro Isekai muito interessante e que eu adorei assistir. Clica e assiste, e te espero no próximo vídeo.